Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Está no ar a 68ª edição Rádio Uni. Para começar, fique com a entrevista Carreira, Desafios e Perspectivas de uma Trabalhadora da Área da Saúde, mediada pelos petianos João Victor Silveira e Nathalie Porto. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Estamos aqui para mais um episódio. O de hoje é uma entrevista com uma profissional da área da saúde em alusão ao Dia dos Trabalhadores, que é comemorado no dia 1º de maio, mais conhecido como ontem, né? Já que esse episódio ele é postado sempre no sábado. Eu me chamo Nathalie, então agora eu passo a palavra para o meu colega, João. Olá, ouvintes. Eu me chamo João Victor de Deus, sou petiano do curso de Letras Português e hoje, na nossa entrevista, teremos uma convidada muito especial que ela irá se apresentar agora, que tem como tema entrevistando um trabalhador da área da saúde. Olá, ouvintes. Meu nome é Marciele. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse programa com vocês, esse podcast. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho 32 anos, eu sou enfermeira, me formei também pela Unipampa, então estou muito feliz de estar podendo gravar esse podcast com vocês da Unipampa, porém lá em Uruguaiana, que é onde é o campus da saúde. Eu entrei na faculdade em 2012 e me formei em 2017. Eu fiz residência, fiz mestrado, tudo voltado para a área da saúde mental, e eu sou uma profissional da saúde que trabalha com a área da educação. Então, eu educo, trabalhadores da saúde, formo trabalhadores da saúde, tanto no curso técnico quanto na graduação. Por isso que eu também tenho esse andamento com a pesquisa, com o doutorado. Eu sou especialista em saúde mental, sou mestre também em saúde mental, e há um ano já estou fazendo o meu doutorado em saúde mental, e atualmente também trabalho numa universidade privada com todos os cursos da área da saúde. Bom, Marcele, para começarmos nossa entrevista, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem que é a mulher por trás do jaleco? O que te motivou a escolher a enfermagem como profissão, como escolha de vida? Porque quando a gente escolhe um curso, a gente escolhe algo para a nossa vida, é uma formação que a gente vai gostar. E o que te motivou? Quem que é a Marcele por trás do jaleco? O que te levou às tuas escolhas? A mulher por trás do jaleco, hoje é uma mulher com 32 anos que está realizando diversos sonhos, tanto na área profissional quanto na área pessoal. Eu sempre falo que eu fui construída, Eu acho que nós somos construídos não numa forma individual, mas numa forma familiar, social. Então, principalmente a minha família sempre me passou diversos valores de estudo, trabalho, dedicação. Eu também tive o privilégio, de ter pais que me incentivaram muito a buscar pela educação. Então, durante o período da graduação, por exemplo, eu não precisei trabalhar, me dediquei somente a estudar e assim eu fui continuando. Tenho uma grande paixão por estudar e é um dos motivos que eu sempre continuei buscando, uma trajetória acadêmica. Eu sou uma pessoa bastante esperançosa, comunicativa, gosto de estar com as pessoas, isso é um dos motivos que me levou a trabalhar com enfermagem, gostar de conversar, gostar de cuidar. Também acho que eu tenho uma questão muito forte com a espiritualidade que me leva a enfrentar diversos desafios, a levar o dia a dia com mais gratidão. Então, sou uma pessoa que tem um vínculo muito forte com Deus. Mas falando sobre por que eu escolhi a enfermagem, é que desde muito nova eu sempre gostei da questão de cuidar das pessoas, de escutar as pessoas, de tratar as pessoas com dignidade. Então, busquei uma profissão que eu pudesse estar com as pessoas, principalmente nos seus momentos mais desafiadores, nos seus momentos mais difíceis. E a enfermagem tem tudo a ver com isso, tu cuidar da pessoa no momento que ela se encontra vulnerável, seja por uma doença, seja por estar passando por algum momento difícil com algum familiar. E também, ao longo da graduação, eu fui entendendo que
cuidar não se trata só de cura, só de doença, mas uma questão de uma promoção da saúde. Então, trabalhar com a educação à saúde, entender que a saúde não é só a ausência de doença, mas também é acesso ao lazer, é acesso a ter boas relações familiares, é acesso a ter vínculos, né? Acesso a poder exercer, por exemplo, as suas crenças, as suas próprias decisões. Então, eu fui ampliando o meu conceito sobre saúde, saindo de um conceito mais fechado de ausência de doenças, entendendo a saúde como algo bem mais complexo. Então, escolher essa missão de vida que eu escolho ainda todos os dias tem a ver com isso, com gostar de cuidar das pessoas, com gostar de ouvir as pessoas, gostar de estar com elas, né, em diversas situações da vida. E a enfermagem me proporciona tudo isso. Nossa, Marciele, que lindo te ver falar sobre a tua trajetória acadêmica e profissional. E que bom saber que estamos aqui diante de uma egressa, né, da Unipampa. É sempre bom encontrar pessoas e profissionais que partilharam da mesma formação, de alguma forma, né, da mesma formação que nós, porque sabemos que a Unipampa tem todo um diferencial. E sempre que encontramos, né, profissionais, seja na área da saúde, seja na área da educação, que se formaram na Unipampa, a gente vê que eles têm um olhar diferente. É verdade. A Unipampa, assim, eu digo que me deixou muito preparada para diversas áreas, assim, seja assistência, seja pesquisa, seja educação. Então, eu fiz toda a minha graduação na Unipampa e depois ainda tive a oportunidade de fazer um curso de residência, que é quando os profissionais da saúde se imergem no campo por 2 anos, assim, 60 horas por semana, é bem pegado, bem complexo, e me proporcionou tudo isso, assim. Depois eu ingressei no mestrado, no doutorado na URGS, né, outra universidade federal, mas eu digo assim que ter estudado na Unipampa foi um ponto muito crucial, principalmente para mim ter essa compreensão mais assim integral do que é a saúde e também uma formação mais integral voltada para assistência, para pesquisa e para o ensino. Então eu vejo que eu saí bem preparada pela Unipampa. Então eu gosto muito assim de ter estudado na Unipampa e acho que a preparação foi incrível, né? Tanto que eu, quando ingressei na URGS, assim, não senti nenhuma dificuldade, nenhuma diferença de formação com os demais colegas, assim, foi tudo muito tranquilo, exatamente porque a Unipampa traz essa boa preparação para nós, né? Ela é uma universidade muito rica, muito complexa e que mostra diversos ângulos na nossa formação. Isso vem muito do nosso tripé, né? Que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Bom, agora eu vou te passar mais uma pergunta, que seria voltada, assim, mais para tua identidade como mulher negra. De que forma isso influenciou ou ainda influencia a tua percepção sobre o sistema de saúde brasileiro? Pensar na minha identidade como uma mulher negra, pensar em racismo também, foi algo que foi muito doloroso para mim por muito tempo. Dentro da minha condição familiar, era um assunto que nós dificilmente falávamos, né? Falar sobre racismo, falar sobre preconceito. Então, eu tive uma certa resistência a estudar esse tema por muito tempo, por ser um tema dolorido. Na minha formação, grande parte dos debates, assim, mais nas disciplinas, eram voltados assim para pensar que a população negra era vulnerável às doenças crônicas, diabetes, hipertensão, porém nós não aprofundávamos tanto na questão das questões mais socioeconômicas, né, que muito disso, dessa proporção de ter mais tendência a ter um certo tipo de doença, tem tudo a ver com qualidade de vida, com trabalho, com renda, e nós sabemos que na população brasileira, as pessoas negras ainda são aquelas que têm os piores trabalhos, os piores salários, muitas vezes das piores qualidades de vida. Então, ao longo do tempo que eu fui me abrindo para estudar esses assuntos e também para estudar isso numa perspectiva de saúde mental, que, como eu falei para vocês, é a minha área de formação, e eu enxergo assim como o racismo ele tem tudo a ver com essa questão do sofrimento psíquico
diversas vezes, assim, se nós pegarmos alguns artigos científicos, principalmente da área qualitativa, nós vamos ver, assim, os relatos de pessoas negras falando de questões, né, de complexo de inferioridade, de baixa autoestima, de como se sentem ainda pouco valorizados, pouco representados, e de certa forma eu sempre me enxerguei em tudo isso também. Sempre me enxerguei como uma pessoa com dificuldade de pertencimento, muitas vezes com questões de baixa autoestima, de não se reconhecer nos padrões de beleza, nos padrões de sucesso, e como isso afeta realmente a nossa saúde mental, porque a gente cresce desde a infância se sentindo pessoas inadequadas, né? Então, hoje, para mim, estudar sobre isso, pensar sobre isso, principalmente na área da saúde mental, faz um grande diferencial, né? Principalmente também quando eu atendo outras, porque no momento eu trabalho a minha pesquisa com crianças e adolescentes, seus familiares, outras meninas, né, adolescentes negras, eu sei o que é se sentir excluída, se sentir muitas vezes não bonita, não gostar do seu próprio cabelo, não gostar da sua própria aparência. Então, ocorre uma identificação. E essa identificação ela é muito importante para o cuidado, porque traz um aspecto de humanização, assim, um aspecto de empatia, que eu acredito que o cuidado, ele é, sim, fazer uma assistência, fazer um procedimento, mas é também essa questão de acolher o sentimento das pessoas, de escutar a pessoa, de não minimizar as dores, né? Principalmente, às vezes, nessa fase da infância, adolescência, o início da vida adulta, que geralmente as dores das pessoas são muito minimizadas, né? Então, é muito importante eu me reconhecer como uma mulher negra no sistema de saúde, eu poder atender outras pessoas e também poder conscientizar, né, outras pessoas, enfim, que não têm a mesma cor da pele, o mesmo fenótipo que eu. Também trabalhar com a conscientização do que é sofrer um racismo, assim, a todo tempo, né? Tá numa estrutura, numa instituição, num país que é onde a gente sofre racismo, assim, digamos, a todo tempo. Nossa senhora, e que resposta muito boa tu nos deu, né? Queria fazer um comentário que isso que tu falou é algo muito real que acontece no Brasil, né? Infelizmente acontece muito ainda, porque quando a gente sofre violência, a violência gera violência. E são difíceis os casos, por exemplo, quando acontece uma violência na infância e a pessoa quer crescer e fazer o oposto disso. Tu escolheu a enfermagem para cuidar, para querer melhorar, porque tu passou por esta situação e agora tu não quer que as pessoas passem. E se passarem, tu quer dar uma mão para elas, ajudarem a não passarem, sem ter um apoio. E isso eu acho muito bonito, vindo principalmente de ti, que é uma mulher negra e da área da saúde, porque já é difícil ser mulher nos dias de hoje. E piorou sendo negra. Então, é uma luta constante diária contra o mundo, contra a sociedade, contra o Brasil. E isso é algo que eu admiro muito em ti, por ser nossa convidada e por explicar isso pra gente, o porquê que tu escolheu a área da saúde, por que enfermagem, por que a saúde mental. Porque a gente sempre tem que pensar na nossa comunidade, a gente tem que sempre pensar no nosso povo para querer ajudar eles, para querer melhorar. Então, é algo que se faz. Pessoas com cabeça aberta pensam, e isso foi muito bonito, principalmente do apoio que veio da tua família. Bom, Marcele, eu queria te perguntar, bom, tu já explicou, né, que a enfermagem é a linha de frente de cuidado, mas em qual momento que tu sentiu que tu precisava ir além da assistência prática e ingressar no universo da pesquisa e do doutorado? Em qual momento, assim, tu achou necessário tu ir fazer o doutorado, mestrado e entrar no mundo da pesquisa? Então, tem muito a ver com esse tripé que nos foi passado pela nossa universidade, né? Pesquisa, ensino, extensão e como essas coisas são ou deveriam ser interligadas, né? Então, eu ingressei no mestrado, no doutorado, muito por querer estudar alguns temas, né, relacionados à enfermagem e saúde mental, que ainda não se tinha tanto na literatura, também porque por fazer essa formação para a área da educação. Então, acho que o momento que eu percebi que eu precisava também estar na pesquisa, além da assistência, tem tudo a ver com como ainda essas coisas são dissociadas, digamos, na prática, como a gente ainda existe muita resistência
de se inserir evidência científica nas práticas e que, como às vezes os pesquisadores ainda se colocam numa posição, às vezes, de, digamos, superioridade, distanciamento. Então, eu sempre quis trabalhar com pesquisa para mitigar, digamos, essas barreiras, para que essas coisas andem realmente mais sincronizadas, não só durante a nossa formação da graduação que nos ensinam, mas depois lá na ponta, para que as coisas sejam feitas com evidências científicas, para que as coisas não andem tão dissociadas, porque isso vai refletir positivamente tanto para os nossos usuários, pacientes, quanto para o próprio profissional, que vai fazer um trabalho, digamos, mais eficaz, menos cansativo, com mais qualidade. Então, acho que beneficia a todo mundo quanto mais evidências científicas estiverem inseridas nas nossas práticas. Porém, isso ainda é um longo caminho para ser alcançado. Assim, isso está muito inicial ainda. Ainda tem uma dissociação muito forte entre a assistência e a pesquisa. Então, Marciele, unindo justamente essa tua resposta, que fala da dissociação e da dificuldade de inserir a pesquisa na prática, do dia a dia, ali do trabalho com a enfermagem, na tua visão, como pesquisadora, qual seria hoje a maior dificuldade, assim, entre o que é descoberto na academia, nas pesquisas, e o que é aplicado, de fato, ali no dia a dia, do profissional da área da saúde? Qual é esse entrave? Eu acredito que o principal entrave seja exatamente essa dissociação. Eu acho que pesquisa e assistência são construídos de formas muito separadas. Hoje já nós temos metodologias que nos ensinam já a construir uma pesquisa, um projeto de pesquisa juntamente com todos os envolvidos. Inclusive, eu estou usando tanto meu referencial teórico, se chama Translação do Conhecimento, quanto meu referencial de metodologia, é um referencial que é pesquisa convergente assistencial. Se chama Convergente Assistencial, exatamente para criar esse link entre pesquisa e assistência. Então, o que acontece? Nós já vamos direto construir todo o projeto juntamente com os trabalhadores, juntamente com os pacientes, usuários e as suas famílias, para entender do que eles estão necessitando, para que nós não venhamos a fazer pesquisa com esse olhar tão distante. Acho que, às vezes, um dos principais erros que acontece é que o pesquisador ainda se coloca numa posição de distanciamento, de neutralidade, e faz uma pesquisa ainda muito sobre só a sua visão, sobre só a sua ótica, sem consultar os envolvidos, sem consultar aqueles que deveriam, ser beneficiados da pesquisa. Então, eu acredito que a pesquisa precisa cada vez mais exercitar essa questão da construção conjunta. Claro que nem todas as pesquisas devem ser construídas, ser feitas dessa forma, existe diversas pesquisas, mas acredito que algumas pesquisas precisam sim ser construídas em conjunto desde o início, desde o projeto de pesquisa, já pesquisar conjuntamente com o que as pessoas estão necessitando, porque muitas vezes, eu passei por isso tanto no mestrado quanto no doutorado, de eu querer pesquisar alguma coisa, mas o que aquele serviço estava precisando, não era o que eu queria pesquisar, porque eu tenho um olhar muito de fora. Então, quanto mais eu consulto o que os profissionais que estão ali trabalhando todo dia precisam, o que os familiares, os pacientes, os usuários precisam, mais eu tenho chance de ter uma pesquisa que vai se tornar aplicável, à prática. E também acredito muitas vezes que nós precisamos criar produtos e também se voltar para o nosso local, que muitas vezes também a gente pensa só em pesquisas grandiosas, que vão ser de todo o Brasil, de todo o Rio Grande do Sul, de toda uma cidade, que são pesquisas, sim, muito importantes, mas existem também pesquisas que podem ser voltadas para as pequenas realidades. O que eu posso contribuir, de repente, para aquela escola ali que eu estou fazendo uma pesquisa, para aquele serviço de saúde, para aquela comunidade ali que tem necessidades tão específicas, O que para eles vai fazer diferença na minha pesquisa? Então, acho que nós precisamos, assim,
dissociar menos e também diversificar mais o tipo de pesquisa que nós estamos fazendo e desenvolvendo. Que interessante, né, essa tua preocupação enquanto pesquisadora e também profissional da área da saúde, de realmente fazer uma ponte, né, de estar preocupada em fazer pesquisas e trazer resultados que possam ser aplicados ali naquele contexto imediato, né. Claro que as grandes pesquisas, elas são importantes, mas, né, vendo por esse outro lado, também é necessário pesquisar sobre assuntos e sobre questões que vão auxiliar agora, né, nesse momento. Exatamente. As grandes pesquisas são muito importantes, assim, boa parte, né, das coisas que nós conhecemos hoje como evidência, como ciências, elas se basearam em grandes pesquisas. Então, defendo muito, né, todo tipo de pesquisa, mas também defendo a diversidade das pesquisas, né, que nós podemos fazer pesquisas mais qualitativas, as pesquisas qualitativas, por exemplo, elas têm essa premissa de não serem generalizáveis, são pesquisas mais voltadas para aqueles locais, para aqueles ambientes, são feitos geralmente com um número de pessoas muito maior, porque elas pesquisam exatamente essa questão da subjetividade. Então, pensar em pesquisas que vão mudar as realidades, assim, mesmo que seja de poucas pessoas, é uma coisa importante, né? Então, que a gente também não venha a menosprezar as pesquisas que são feitas de uma forma, assim, mais singular, porque isso precisa muito na prática, assim, porque o que mais se vê é pessoas de algum serviço, de alguma escola que não conseguem resolver alguns problemas específicos. Então, ter uma pessoa ali que vai fazer uma pesquisa, entender a visão de todo mundo, entender o que precisa ser melhorado, ser encaixado, quais são, de repente, os avanços literários que poderiam ajudar naquela situação ali, é algo muito importante, é o que faz bastante diferença, assim. Então, eu defendo bastante a diversidade das pesquisas, que todas as formas de pesquisa continuem sendo feitas e continuem sendo aceitas. Bom, aproveitando que estamos já falando de pesquisa, falando sobre desafios, falando sobre problemas, eu gostaria de te perguntar, Marciele, quais são os principais desafios de ser uma pesquisadora hoje? Os principais desafios que tu enfrentou até hoje na tua carreira acadêmica? Qual foi eles os problemas? Como é que está sendo? Como é que está desenvolvendo? Eu vou falar de um assunto que geralmente as pessoas não falam quando são pesquisadoras. Eu acho que o meu principal desafio hoje é equilibrar várias coisas, né? Eu sou trabalhadora, eu trabalho num regime de trabalho 40 horas semanais, então é bastante tempo, 8 horas por dia. Eu sou esposa e eu sou doutoranda. Então, equilibrar o tempo para fazer diversas coisas, né, no nível de exigência que o trabalho, o doutorado exigem, às vezes se torna um pouco complexo. Então, eu tive que aprender sobre gestão de tempo, tive que aprender a não ser uma pessoa tão perfeccionista, não me cobrar num extremo, que era uma coisa que eu fazia antes, e acabar fazendo muito mal à minha saúde mental, mesmo sendo uma trabalhadora da saúde mental. Então, eu digo que o principal desafio é conciliar tudo isso. E também, quando eu era acadêmica e tinha, às vezes, menos responsabilidades, sempre foi um pouco disso, o produtivismo. Porque estar na academia, né, a nível tanto da graduação, quanto do mestrado, quanto do doutorado, faz com que nós sejamos sempre muito exigidos diversas coisas, né? Então, acho que sempre foi esse o maior desafio, assim, sempre o excesso de demandas, excesso de coisas para fazer, porque só para ingressar num mestrado, só para ingressar num doutorado, precisa ter um currículo extenso, então tu precisa ter produzido bastante durante a graduação, aí depois bastante durante o mestrado, aí depois mais durante o doutorado, então vai escalonando. Então, eu acredito que o produtivismo acadêmico, que é uma coisa já bastante criticada nos artigos sobre pós-graduação, é uma coisa que geralmente afeta, né, a saúde mental da graduação, dos pós-graduandos. Acho que é uma coisa que nós precisamos falar mais, porque é um assunto que muitas vezes
nós estamos tão imersos naquele contexto de hiperprodutividade que nós nem falamos sobre isso. Todo mundo sabe que está cansado, que está sobrecarregado, que às vezes se sente assim mal, que não pode dedicar tanto tempo à família, aos filhos, ao marido, ao lazer, só que nós naturalizamos esse excesso de produtividade. Mas, assim, várias situações que vêm acontecendo ao meu redor, assim, de ver pessoas esgotadas, de ver pessoas muito cansadas, chegando perto do burnout, me coloco numa responsabilidade de falar sobre isso, que nós, como pós-graduando, nós, como às vezes profissionais da saúde, precisamos olhar mais para tudo isso e entender que nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos e nós não precisamos levar uma vida onde a única coisa que importa também é a formação, a pós-graduação, até porque geralmente a grande maioria das pessoas tem que equilibrar várias coisas e é saudável, né? Que nós venhamos a não ser mais só uma coisa só pós-graduando, só doutorando, nós temos diversas áreas das nossas vidas que são tão importantes. Então, essa questão do produtivismo acadêmico sempre foi um grande desafio por conta disso, assim, diversas vezes me sentir sobrecarregada, mas ao mesmo tempo não me dar ao direito de me sentir sobrecarregada. É sempre aquela coisa do, preciso arrumar tempo, preciso dormir tarde, acordar cedo, não parar no feriado, não parar no final de semana. Eu acho que quando eu fui ficando mais velha, eu cada vez me dou o direito de refletir mais sobre isso. Será que precisa realmente ser assim? Ou a gente se acostumou a estar numa bolha que todo mundo age assim e a gente naturaliza? Muito importante essas tuas reflexões, assim, Marciele, justamente pensando na tua área de pesquisa, né, voltada para a saúde mental. A nossa próxima pergunta seria voltada justamente para a tua área de pesquisa. De que forma a tua pesquisa atual contribui, né, se ela contribui, para minimizar as dificuldades que são encontradas ali nos atendimentos do dia a dia, minimizar as desigualdades. Então, a minha pesquisa, como eu tinha falado anteriormente, ela foi, digamos, conversada com os trabalhadores e com as famílias antes dela, quando eu iniciar meu projeto. Eu vou fazer uma pesquisa numa unidade da internação psiquiátrica infanto-juvenil, onde nós atendemos crianças e adolescentes. Porém, desde o início, assim, eu sempre notei, e isso também me foi falado por trabalhadores e pelos familiares, que é tudo muito voltado ainda somente para tratar os sintomas dessas crianças e dos adolescentes. Sendo que os familiares, geralmente, ali um pai, uma mãe, uma avó, ficam ali com eles todo o tempo. Então, essas pessoas, elas são atingidas financeiramente, elas geralmente têm outros filhos, precisa fazer toda uma adequação para cuidar desses filhos, elas ficam esgotadas mentalmente, porque as internações costumam ser um pouco mais longas, assim, né? Uma internação, digamos, de uma semana. Quando chega um ponto de uma crise em saúde mental, geralmente as internações são um pouco mais longas, então ficam muito tempo ali no hospital, e sempre demandando essa questão do esgotamento do familiar. Porém, nada nessa unidade, não digo nada, mas muito poucas coisas são voltadas para enxergar esse familiar, entende? Então, esse vai ser meu trabalho, um trabalho para que nós venhamos a visibilizar também as necessidades dos familiares e eles sejam entendidos ali como pessoas que precisam também ser cuidadas, não só a criança, não só o adolescente, mas existe ali um familiar que também está com algum sofrimento psíquico, tanto pela demanda de ter uma criança em crise, e tanto também porque precisou fazer toda uma adequação da sua vida para estar ali e prestando aquele cuidado juntamente com a equipe. Então, isso foi algo que vem da própria equipe, que enxerga a necessidade desses familiares de serem cuidados, de serem orientados, e também dos próprios familiares que se sentem muitas vezes sozinhos, abandonados, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos nesse processo das internações. Então, a minha pesquisa vai ser sobre esse tema e vai exatamente buscar
atuar nessa parte mais de mudar as práticas, de mudar o tipo de cuidado, e vai ser uma pesquisa de base, assim, bem construtivista. Uma pesquisa onde eu vou estar pesquisando em cima das demandas e das necessidades dos trabalhadores e também dos familiares. Então, vai ter, digamos, sempre tem um pouco do olhar da pesquisadora, mas também vai ser uma pesquisa construída junto com todos esses atores sociais. Para aproveitar que a gente já está seguindo um fluxo sobre mudança, sobre cuidados, sobre processos, eu queria te perguntar, Marciele, de como o preconceito se manifesta no dia a dia da saúde e como a enfermagem pode ser uma ferramenta para mudar esse processo e humanizar, né? Porque, como tu mesmo falou, a gente acaba se tornando máquinas universitárias que a gente acha que a gente tem que estar entregando o tempo inteiro, tem que estar sempre produzindo alguma coisa e a gente acaba se esquecendo desse processo. Mas como tu acha que a enfermagem pode ser uma ferramenta para mudar esse preconceito e esses processos? Então, a enfermagem em si, ela vem se atentando muito para essa questão da diversidade. Nós falamos muito sobre padrões, sobre exclusão, sobre um padrão que sempre foi esperado das pessoas para, digamos, serem dignas de sucesso, dignas de cuidado. É um padrão onde a minoria da população brasileira se encaixa. Então, nós estudamos, né, políticas públicas que envolvem questões, né, sobre a população negra, sobre outras populações vulneráveis, sobre também a população LGBTQI, desculpa se eu perdi na sigla mais, para a gente poder trazer um atendimento diferenciado, voltado para questões das equidades, porque na saúde a gente descarta completamente essa premissa que somos todos iguais e que temos todos que ser atendidos iguais. É muito pelo contrário, nós somos todos diferentes e o atendimento às pessoas precisa ser feito de acordo com suas singularidades. Então, como eu falei no início, assim, nós somos construídos pelos família, por meio, pelas nossas próprias escolhas, e essa história das pessoas, dos pacientes, dos usuários, precisa estar ali sendo conhecida durante os atendimentos. Então, uma coisa muito importante que nós sempre trabalhamos é a questão de não fazer um atendimento, um procedimento por fazer. Eu preciso conversar, eu preciso acolher, tanto que escuta, tanto que diálogo, tanto que acolhimento faz parte do ser enfermeiro, faz parte do tratamento, faz parte de um bom tratamento. O bom tratamento é feito com essa questão da integralidade. Então, nós sempre buscamos, assim, exercer esse ponto de entender as pessoas dentro das suas singularidades, dentro das suas equidades. E acho que isso ajuda a mitigar a questão do preconceito quando eu sou um outro ser humano conversando com um ser humano, quando eu busco entender aquela pessoa, quando eu busco também reconhecer os meus próprios preconceitos, entender que sim, eu trato às vezes as pessoas diferentes, porque eu tenho algum preconceito em relação a alguma coisa, entende? Então, acho que a gente sempre se coloca nessa posição de nós irmos sendo pessoas preconceituosas em desconstrução, porque nós somos construídas pessoas preconceituosas, né? Então, um grande passo é reconhecer esses preconceitos, é falar sobre isso, porque muitas vezes, por muitos anos, esses assuntos foram assuntos tabus, assuntos que não eram falados, que não eram questionados. Tudo é assim, nós pensamos assim, vai ser sempre assim, meio que uma síndrome de Gabriel. Então, quanto mais a gente falar sobre esses temas, né, seja racismo, seja outros tipos de preconceitos, acho que mais a gente consegue dar um tratamento digno e se reconhecer também como uma pessoa que tem os seus preconceitos e precisa transformar isso, e não como aquela pessoa, como se fosse uma pessoa isenta, né? Isenta de viver na sociedade que nos construiu, né? Então, acho que isso é muito interessante, porque nós trabalhamos essa diversidade de temas e queremos cada vez mais.
A enfermagem cada vez mais tem buscado deixar de ser uma profissão que apenas faz procedimentos, que presta assistência, para ser uma profissão que se coloca enquanto uma profissão humana, uma profissão social, que liga para as demandas das pessoas, liga para as demandas da sociedade, quer atender cada ser humano dentro da sua singularidade e dentro das suas equidades com respeito e dignidade. Como eu disse para vocês em outras questões, a pesquisa é um processo longo, porque ainda nós temos ainda toda uma carga muito voltada assim para o procedimento, não que isso não seja importante, que isso é importantíssimo, fazer um bom procedimento, fazer uma boa assistência, mas ampliar isso para a parte humana. Então, cada vez mais eu vejo assim, como principalmente as universidades federais vêm trazendo no currículo da enfermagem essa questão mais integral, essa questão mais diversa, e a gente já vê o resultado disso na ponta, o resultado disso da prática, tu já vê as pessoas se formando com esse diferencial, trazendo esses assuntos para as mesas, para as disciplinas, para os atendimentos, coisa que há muito pouco tempo atrás ninguém falava sobre isso. Ninguém queria falar sobre esses temas, né? Ninguém queria entender o quanto esses temas são importantes para se prestar uma boa assistência. A minha próxima pergunta era justamente nesse sentido, assim, do atendimento personalizado, que leva em consideração as especificidades de cada paciente. Mas como tu já respondeste assim muito bem, né, voltando também para a universidade, essa preocupação que já existe, né, de cadeiras e debates que levam em consideração esse tratamento mais que busca a equidade, né, nos atendimentos. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Qual seria o impacto que tu deseja gerar na saúde pública através da conclusão do teu doutorado? Eu busco fazer, como eu conversei com vocês, um impacto que seja mais local. Fazer a diferença para aquela unidade onde eu vou estar pesquisando, para que esses familiares, né, sejam tratados com mais visibilidade, com mais humanidade, que eles recebam um certo cuidado, mas também entendendo que isso precisa ser algo totalmente orquestrado junto com a equipe, porque vai chegar um momento que eu vou concluir a minha pesquisa, vou concluir o meu doutorado e eu vou sair daquele campo. Então, se eu não pactuar com a equipe, o tipo de cuidado que vai ser prestado, o que eles realmente querem fazer, o que se adequa à rotina deles, logo que eu sair, aquilo não vai mais existir mais, não é isso que eu quero. Então, eu quero que haja uma continuidade. Então, é basicamente esse o impacto que eu quero trazer, fazer uma mudança naquele campo ali que eu vou estar pesquisando, e se for possível também, né, através da translação do conhecimento, da leitura de artigo, que isso seja pensado também para outras unidades de saúde que passem por problemas semelhantes. Não digo que vai ser pensado exatamente como o meu, porque o meu trabalho vai ter essa perspectiva mais única, né, porque vai ser voltado para aquela unidade específica, mas que se façam mais trabalhos assim, numa linha mais de construção em conjunto com a família, em conjunto com a equipe, voltado muitas vezes mais de uma base qualitativa, que cada vez mais esse tipo de trabalho também seja valorizado, além das grandes pesquisas, das pesquisas quantitativas, né, que são muito importantes, mas também, como eu disse, defendo a diversidade das pesquisas. Então, acho que assim, nível de impacto na saúde seria mais para esse olhar mais da singularidade do lugar onde você está pesquisando, de fazer uma pesquisa em conjunto com as pessoas. Acho que esse tipo de pesquisa precisa cada vez aparecer mais, assim, porque é muito necessário. As pessoas demandam muito, assim, que ajuda, soluções, estudos em conjunto, é uma coisa que a equipe, familiar, usuário carece, assim. Então, tem muito campo necessitando desse tipo de pesquisa, desse tipo de intervenção. Acredito, assim, que muitas escolas também, muitas, às vezes, salas de aula exclusiva precisam desse tipo
da intervenção e a gente entender que isso também é pesquisa, acho que é muito importante. Bom, estamos chegando ao nosso fim do podcast e para encerrar, Marciele, eu queria te perguntar uma coisa, te fazer uma pergunta que eu acho importante da gente fazer ela. Já para nós encerrar, eu queria te pedir para te deixar uma mensagem para os jovens que sonham em seguir carreira acadêmica, principalmente na área da enfermagem, na área do doutorado, e acham impossível. E o que tu fala para essas pessoas? O que tu pode deixar de mensagem para elas? O que eu diria para essas pessoas é que elas acreditem, né, nos seus sonhos, nos seus potenciais, que eu digo que eu vim de uma família que não tinha uma estrutura assim tão boa, financeiramente falando, e todos nós acabamos assim construindo as coisas através da educação e do trabalho. Então eu falo para esses jovens, né, para essas pessoas que estão buscando tanto a carreira acadêmica, seja na área da enfermagem, seja em outras áreas, que elas acreditem nos seus sonhos, nos seus potenciais. Que eu também não tinha também nenhum vínculo com, depois que eu saí da Unipampa, com a URGS, ingressei nessa universidade ainda duvidando que eu conseguiria ingressar, mas acabou que com, né, a dedicação foi dando tudo certo. Então, eu falo que você acreditem nos seus sonhos, invistam em vocês, cuidem da sua saúde mental, que a gente também não deve ser muito só produtivismo, mas acreditem que alcançar os seus objetivos é possível. É possível, mesmo quando a gente tem, assim, às vezes, poucas referências, como foi no meu caso, assim, que eu tive poucas referências de pessoas que se dedicaram à vida acadêmica. Eu, por exemplo, se eu não me engano, numa família muito grande, a minha mãe foi a primeira pessoa a se formar na graduação com 40 e poucos anos. Passou um tempo a minha irmã, passou um tempo eu me formei, agora já tem algumas outras pessoas formadas, cursando graduação. Eu fui a primeira pessoa a ingressar no mestrado, então tinha pouquíssimas referências de pessoas que se dedicavam, né, à carreira acadêmica. Então, mesmo com essa falta de referência, muitas vezes a gente precisa acreditar que é possível, e esses caminhos exigem dedicação, mas eles não estão fora do nosso alcance, né? Ele não está fora do nosso alcance para a gente conseguir ingressar numa pós-graduação, numa graduação, numa universidade federal. Então é isso, que acreditem nos seus sonhos, que se dediquem, e que mesmo às vezes que não tenham referências, que sejam as pessoas que vão construir aí essas referências, e realmente a educação é algo capaz de mudar as nossas vidas em diversos sentidos, não só em sentidos, né, de melhorar a nossa renda, melhorar a nossa qualidade de vida. Faz sim essa diferença, ao contrário do que se ouve por aí, que graduação não serve mais para nada, que não precisa mais fazer graduação, é só uma pessoa que tanto tem uma boa qualidade de vida, tem uma renda melhor graças ao tempo de estudo, mas também não só isso. Faz a diferença em questão de autoconhecimento, faz a diferença para si mesmo e faz também a diferença na vida das outras pessoas. Que se a gente estudar, principalmente, né, nas fontes certas, e buscar aplicar aqueles estudos para a nossa vida, tu também vai se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, vai tratar as pessoas melhor, vai inspirar sonhos. Então, são muitos benefícios da educação, de seguir a carreira acadêmica, de buscar uma graduação, uma pós-graduação. Enfim, tem muitos desafios, mas também tem muitas coisas boas e muitos bons frutos disso. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer a Marciele, né, essa profissional, essa pesquisadora ímpar. O nosso diálogo foi muito produtivo, né? Nós gostamos, eu e o João, gostamos muito, né, de poder conversar contigo, né? Não digo entrevistar, acho que foi uma conversa mesmo. Podemos dialogar contigo, gostamos muito dos teus posicionamentos, das tuas respostas. Eu espero que vocês, ouvintes da Rádio Uni, tenham gostado também. Então, nos vemos no próximo episódio da próxima semana. Curiosidades. Como nossa entrevistada possui formação na área de saúde,
Além da residência e mestrados voltados à saúde mental, gostaríamos de começar com uma curiosidade. Você sabia que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física? Pequenos hábitos como dormir bem, praticar atividades físicas e manter relações sociais saudáveis podem fazer uma grande diferença no nosso bem-estar. Outra curiosidade interessante sobre nossa convidada é que ela é egressa da Unipampa, campus Uruguaiana. Acompanhe agora o bate-papo. Trajetória de mães egressas da EJA no ensino superior, mediada pela petiana Camila Bernardes. Mesmo diante de desafios sociais que muitas vezes dificultam o acesso e a permanência das mulheres na educação, elas seguem ocupando espaços cada vez mais importantes no ensino superior. Segundo o Censo da Educação Superior de 2023, as mulheres representam 59,1% das cerca de 10 milhões de matrículas no Brasil, um dado que evidencia não apenas avanço educacional, mas também resistência e transformação social. Essa realidade se torna ainda mais significativa quando pensamos nas histórias de mães da EJA, que desafiaram obstáculos e conseguiram ingressar no ensino superior, mostrando que a educação pode transformar vidas e abrir novos caminhos. Esse é o tema do podcast dessa semana, apresentado pela petiana Camila Bernardes. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Camila Bernardes, sou bolsista do PET Letras e no episódio de hoje vamos ter um bate-papo com mães universitárias para conhecer um pouco mais sobre suas trajetórias e como conseguir conciliar a maternidade com a vida em geral. Desde já, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no podcast Dia das Mães. Muito obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês falassem um pouco da vida de vocês, da trajetória como mãe, estudante, do EJA e universitária. Uma apresentação de vocês breve, assim. Boa tarde, eu sou a Jaqueline. Atualmente eu estou no 5º semestre de Letras e a minha trajetória, ela é como a grande maioria das trajetórias. A gente começa não sabendo muito bem o que quer fazer, mas precisa trabalhar, né? Então eu trabalhei em diversas áreas, começando pela área administrativa, depois, em razão de ter os filhos e precisar ficar mais próximo, eu fui para a área da beleza, para ser autônoma. E, finalmente, depois dos filhos criados, meus filhos têm 26 e 20 anos, eu resolvi voltar a estudar. Como a letras era o meu sonho desde criança, eu fiz a inscrição e, graças a Deus, deu certo. Eu consegui passar com uma nota boa, mesmo não acreditando muito por ter vindo de um EJA. Eu achava que seria muito difícil conseguir passar, né, numa faculdade federal, mas deu tudo certo. Eu enfrentei grandes desafios no começo, mas eu estou aqui no 5º semestre e, graças a Deus, fazendo um bom trabalho. Forte e corajosa. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Patrícia, estou no 5º semestre também de Letras, Português e Literatura. E a minha trajetória, quando eu comecei, sempre fui dona de casa. Resolvi ser mãe, tinha um provedor, então eu preferi não trabalhar um certo tempo, mas aí meu casamento acabou e eu tive que procurar lutar. Terminar de criar os filhos, trabalhar, e aí, em um certo momento, eu tenho uma filha de 26 anos e um casal de gêmeos de 19, a minha filha resolveu sair de casa. Meus filhos começaram a trabalhar no Jovem Aprendiz. Eu me senti sozinha, sem rumo, separada, e aí eu resolvi estudar. O que eu vou fazer na minha vida? Vou estudar. Uma coisa que eu nunca tinha pensado era fazer universidade, faculdade, e eu disse assim, tá, vamos estudar então. Fiz o Enem, consegui, e aí tô aqui. Tô achando o máximo estar na universidade hoje. Então, já partindo para a segunda pergunta, o que significa estar na universidade sendo mães e ex-alunas do EJA? Agora a Jaque acho que responde essa melhor. Bom, é uma grande inspiração, né, Camila? A gente não mensura o que vai ser a faculdade antes de chegar aqui.
A gente pensa que vai dar continuidade ao que a gente estudava na escola, mas não, a gente descobre um mundo novo. E também a gente descobre, junto com esse mundo novo, que a gente ter essa coragem de voltar a estudar causa uma grande admiração em casa. A gente comenta muito, eu e a Patrícia, que a gente tem recebido muitos elogios, que a gente tem sido muito, como eu vou dizer, motivo de orgulho para os nossos. Né? Eu e a Patrícia, a gente tem muita conversa sobre esses assuntos e é muito legal a gente perceber isso. A gente volta a ser fonte de inspiração para os nossos. Sim. E como os seus filhos te enxergam, Patrícia? Eles têm muito orgulho. Eles falam todo o tempo, principalmente meu filho, que ele é mais... conversa mais, é mais carinhoso, e tem muito orgulho da mãe dele, assim, de estar na universidade. A minha filha mais velha também comenta bastante, me agrada com livros para me incentivar, ela e meu genro, eles são bastante orgulhosos. E eu também, né? E presentes. E quais os obstáculos vocês venceram para permanecer estudando aqui na universidade? Bom, confessando, né? Eu tive muita dificuldade com a adaptação das plataformas que a gente usa para acessar o curso e para estudar e para preencher as atividades e para acompanhar os componentes cada um, né? Foi a minha maior dificuldade. Também tive algumas dificuldades de relacionamento, vamos dizer assim, porque eu já sou uma mulher bem mais velha que a grande maioria dos estudantes, então no começo eu tinha algumas opiniões diferentes dos alunos que aqui estão hoje da faixa etária normal, né? Mas essas dificuldades já foram superadas. E eu acredito que a maior dificuldade foi sobre as plataformas que a gente usa, que é o Moodle, Classroom. Gostaria de comentar alguma coisa a mais, Paty? Não, para mim a maior dificuldade quando eu comecei foi conciliar os estudos e vir para a faculdade com o serviço. Como eu tinha começado a trabalhar, era conciliar os dois juntos. Aí esse ano eu resolvi parar, deixar somente o tempo para os estudos. Sim. E em algum momento da trajetória acadêmica de vocês, vocês chegaram a pensar em desistir dos estudos? Com certeza. Eu pensei bastante. O que te motivou a continuar? Meus filhos, meus colegas. As minhas colegas que são maravilhosas. Ainda ontem eu estava comentando. O grupo de apoio? Se não fosse o nosso grupo, eu já teria parado. Me incentive aos filhos e às colegas. Graças a Deus que eu tenho vocês. Eu acredito que toda a trajetória acadêmica tem altos e baixos, né, Camila? Tu sabe disso tão bem quanto a gente. Uma única vez eu tive a intenção de desistir, porque eu cheguei tão estressada do que aconteceu. Foi no 4º semestre, mas eu não vou citar detalhes. Foi um único momento até agora que eu tive vontade, mas não foi por dificuldade de conteúdo, não foi por falta de apoio de colegas. Ao contrário, os colegas é que fazem a gente continuar e dizer, não acredito que tu tá passando por tudo isso tão bem e uma coisa que aconteceu tu vai te desmotivar. E acaba sendo isso, né? Os colegas acabam sendo o nosso apoio aqui, né? Acabam sendo a nossa ponte para seguir. E a vontade também da gente construir um futuro melhor pra gente e para os nossos filhos também incentiva um monte, né? Não desistir. Uhum. Assim, e de que forma a universidade contribuiu para as mudanças na vida de vocês? Bom, eu percebo que a universidade abriu uma cabeça nova para mim, assim. Porque força a gente a se desenvolver, porque eu não tinha um hábito tão intenso de leitura como eu tenho hoje. E a leitura, querendo ou não, ela abre a porta do mundo imaginário pra gente, né? Além da gente saber de fato as coisas que acontecem pelo mundo, a gente começa a desenvolver uma criatividade e admirar a criatividade dos autores que a gente cruza, que são muitos, né? A gente que é do curso de letras, principalmente, a gente cruza com muitos autores incríveis durante a nossa trajetória, e eles vêm cada vez mais fazendo com que a gente expanda, né, a nossa mente e a gente consiga fazer cada vez o nosso melhor inspirado neles.
são incríveis, né? Tanto os autores nacionais quanto os internacionais que a gente acessa durante o curso. É muito legal. Eu acho que contribuiu para minha autoestima, para mim ser uma pessoa mais confiável em mim mesma, assim, e na minha capacidade de conseguir me comunicar um pouco melhor com as pessoas. Ainda me falta um pouco, mas eu tô vendo que eu evolui bastante nisso, porque tem colegas que falam, isso me ajudou bastante. Bom, para a gente encerrar, que recado vocês deixariam para as mães que têm vontade de ingressar na universidade, mas ainda sentem medo de tentar? Eu acho que acreditar nelas mesmas, o primeiro passo é acreditar, elas são capazes. A maternidade não é um obstáculo, ela ajuda até a crescer com os próprios filhos, né? E correr atrás dos seus sonhos. Que nunca é tarde para começar um novo caminho, iniciar uma nova caminhada. Foi o que me ajudou bastante. Bom, eu gostaria de dizer que se tu tem vontade de vir, tu já tem o que mais importa, porque a grande maioria nem vontade tem. Então, e essa vontade nada mais é do que uma pista da nossa alma dizendo que a gente pode e que a gente deve se desafiar o tempo todo. E a faculdade, ela é isso, exatamente isso, ela é um desafio. E lá na frente a gente vai saber que a gente é capaz de tudo isso que a gente nunca imaginava. Eu coloquei uma frase aqui que eu li num livro esses dias e eu coloquei na minha Bíblia. O importante é não desistir antes de tentar. O sonho é possível. E a gente é só acreditar na gente mesmo. Lindo. É isso. A confiança em nós. Todas somos capazes, né? Todas. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito importante ouvir os relatos de vocês, as experiências de vocês de vida, mais novas até aqui. Foi muito importante mesmo. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu que agradeço a Rádio Uni e desejo sucesso para vocês. E que todos os estudantes tenham acesso, né, para saber o trabalho legal que vocês estão desenvolvendo aqui. Muito obrigada. Curiosidades. Você sabia? As comemorações modernas do Dia das Mães tiveram início nos Estados Unidos em 1908, graças aos esforços de Anna Jarvis, que criou a data para homenagear sua mãe. No Brasil, a celebração foi introduzida pela Associação Cristã de Moços em 1918 e foi oficializada pelo governo brasileiro em 1932. A seguir, ouça a resenha literária sobre 12 anos de escravidão, de Solomon Northup, conduzida pelo petiano João Victor. Imagine viver como um homem livre com família e profissão, e de repente acorda em correntes, sem nome e sem direito. No episódio de hoje, nós vamos falar de um relato visceral real, sobre o livro com o título 12 anos de escravidão, a autobiografia de Solomon Northup, que chocou o mundo e continua extremamente real. Publicado originalmente em 1853, o livro narra a história de Salomão, um negro livre do norte dos Estados Unidos, que em 1841 é sequestrado e vendido como escravo, na Louisiana. Durante 12 anos, ele sobrevive em condições desumanas, em plantações de algodão, escondendo sua verdadeira identidade para não ser morto. É uma jornada que mostra o pior e raramente o melhor do ser humano sobre o sistema esclavagista. Diferente de uma ficção, a escrita de Northup é detalhista e quase jornalística. Ele descreve as ferramentas, os métodos de castigo e a psicologia dos senhores e escravos com uma precisão que nos transporta para aquele cenário árido. Então, o livro é bem focado na resistência psicológica e Salomão nunca aceita o seu destino. Ele é transformado a esperança numa ferramenta de sobrevivência. Então, a esperança é o único fio que ele tem para sobreviver e se agarrar durante a jornada dele, quando ele está ali sendo escravo. E um dos pontos mais fortes é a desconstrução da normalidade da época. Salomão mostra como o sistema corrompia não só quem era escravizado, mas também quem escravizava, gerando uma sociedade baseada no medo e na violência. E isso nos faz pensar
quais sistemas de hoje ainda nos tornam cegos para a dor um do outro? Então, essa é uma leitura muito pesada, sim, e muito necessária, porque ele traz tópicos muito, muito importantes e, de fato, que realmente aconteceram. E ele é um histórico, eu considero um documento histórico fundamental. A minha nota é de 5 estrelas para ele. Eu indico esse livro para quem gosta da história dos direitos humanos e para todos que viram o filme premiado de 2013, um filme muito bom e muito realista, que embora ele não traga tanto aspectos do livro, ele traz a parte visual para a gente que a gente precisa às vezes visualizar. Porque é muito sempre bom ler o livro que a gente, ao ler ele é muito realista e a gente consegue levar para o imaginário e imaginar realmente o que acontece. Porque Salomão Northup nos pega pela mão e nos traz para dentro do livro. Mas tem gente que acaba não conseguindo ter essa visualização. Então eu sugiro também que olhem o filme, porque o filme ele te bota a prova real do que realmente acontece ali. Então eu pergunto a vocês, vocês teriam a força de Salomão para nunca desistir da identidade dele? Então é isso. Bom, gente, o episódio vai ficando por aqui. E é isso. Até mais. Muito obrigado a todos que escutaram. Um grande abraço a todos. Curiosidades. Você sabia que este livro é uma história baseada em um relato real? O livro foi escrito por Solomon Northup, que narra sua própria experiência após ser sequestrado e escravizado por 12 anos. O episódio foi gravado próximo ao dia 13 de maio, data que marca a abolição da escravatura no Brasil, estabelecida pela assinatura de Lei Áurea em 1888. Uma curiosidade é que o livro ficou praticamente esquecido durante décadas e passou por um longo período de pouca circulação, sendo redescoberto e voltado a ganhar destaque somente no século XX. E agora acompanhe a conversa cinematográfica sobre Crepúsculo, de Catherine Hardwicke, mediada pelas petianas Franciele Loureiro e Caroline Flores. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui quem fala é a Caroline. E aqui é a Franciele. Vamos gravar uma conversa cinematográfica hoje sobre a saga Crepúsculo, espero que vocês gostem. A saga Crepúsculo, né, que é uma das franquias mais conhecidas entre os jovens, porque pode passar de geração em geração, e mesmo assim ela é muito conhecida, porque tu vê gente de 15 anos a 30 e poucos anos, por aí, amiga? Agora atualmente foi relançado, na verdade, né, o filme do Crepúsculo, e os cinemas encheram, dos antigos e dos novos. Que loucura, né? É verdade. E não, e quando sempre que tem especial de Crepúsculo, sempre tem muita gente que vai embora do cinema, né? Sim, porque é um filme muito famoso, né? A saga, né, que ela é um best-seller do livro da Stephenie Meyer, né? Eu admito que eu não li o livro, eu tenho ele em casa, mas porque eu já tinha visto o filme, e quando eu ganhei o livro, eu já tinha assistido, acho que 2 ou 3 dos filmes. E aí, pra mim, quando eu iniciei a leitura, não era a mesma coisa, porque eu não conseguia imaginar, porque já existia as imagens na minha cabeça, então eu fico só realmente com o filme. Mas eu também assisti só o filme também, os filmes, no caso, da saga, né? Mas cara, eu acho tão incrível, eu acho que Crepúsculo é muito filme conforto, assim. A gente vê uma chuvinha. É porque foge da nossa realidade, né, gente? Sim. É um romance entre um humano e um vampiro. A fantasia, a ação... Apesar que eu queria um romance desse na minha vida. Quem não queria um Edward na sua vida? Não, e aí a gente... Desculpa os amantes do Jacob. É Jacob, né? Isso. E aí a gente vê... Não é pra mim. Aí a gente vê a problematização também, né? Porque tem gente que gostava do Jacob com a Bella, sendo que tava nítido que o Jacob e a Bella eram só amigos. A única pessoa que tentava forçar alguma coisa era ele. O que tu lembra do primeiro filme, Caroline? Do Crepúsculo. Incrível. Qual é a cena que te marcou, assim, que tu tem... Quando ela começa a desconfiar que ele é um vampiro. Quando ela começa a juntar as partes. Partes. Quando ela começa a sonhar com ele. Que eu não sei que a gente não sabe se ela realmente tá sonhando com ele ou se ele realmente tá aparecendo na casa dela de noite. Eu acho que ele tá realmente aparecendo na casa dela. Ele aparece, né? Porque ele depois, quando eles começam a ter realmente um romance, né?
os dois, ele vai para todos os dias no quarto dela. Então isso mostra que não era sonho, ele realmente estava lá no quarto dela. E os superpoderes dele, né, que ele tinha o poder de entrar e sair do quarto dela sem ela ver, porque ele é um vampiro. E aquela cena do carro que ele amassa o carro quando ela está lendo um livro com os fones e aí ele salva ela. Não é nem isso que eu tô falando. Eu tô falando daquela cena que ela começa a ligar as coisas que ele... Quando ele salva ela, porque ela é convidada pelas amigas da escola pra ir comprar o vestido da formatura. E ela vai na cidade e aí ela acaba saindo da loja de vestido, vai numa livraria, pega um livro e tá andando na rua de noite. Nisso, ela entra numa rua onde tem, se eu não me engano, 3 homens que começam a seguir ela. Sim. E aí, quando ela menos espera, que ela está lá, né, fechada para aqueles homens lá... Quando ela tá cercada por aqueles homens, quem que aparece? No seu lindo carro. Não é num cavalo branco, mas é num carro. É um maravilhoso Edward, gente. Não, e o melhor é que ela com uma cara fica assim... Você vai me seguir? Sim, como que, né, ela começa, quando ela vai ligar o ar do carro, e ela sente a mão gelada dele, e aí depois ela chega em casa, ela começa, se eu não me engano, é na noite em que ela começa a pesquisar, né, no computador as várias coisas. Aí tem a cena também, aí a gente volta lá pro início do filme, que é quando ele se conhece na escola, além da hora que ele entra no refeitório, porque aquela cena entra toda aquela família, assim. Sim, é muito legal. Gente, como assim? Eu não sei quem que era o mais interessante ali, porque cada um com suas qualidades de vampiro. Eu naquela idade já tava... Ele era o excluído, né? Eu já gostei dele porque ele era o excluído, Eu naquela idade já ficava assim, Tu tinha o quê, 10 anos? Uns 8, eu acho, foi lançado em 2008. Nossa. Acho que tinha uns 8 anos. Eu não sou, eu sou ruim de cálculo. Faz o cálculo aí, gente, coloca aí, porque eu sou ruim de cálculo. Mas se tu tinha 8, tu tinha quanto? Não lembro. 12. Imagina, gente, eu tinha 12 anos. Quando lá lançou o Crepúsculo, né? Foi uma febre, assim, tudo que era lançado acabava sendo uma febre. E era tudo, a gente comprava figurinha, imagem. Eu ia na Cyber, porque eu sou da época da Cyber, que eu imprimia as fotos do Edward pra colar. E a tinta era ruim. Gente, a tinta era horrível. E eu tinha, porque eu era apaixonada naquele personagem. E eu lembro que a minha irmã já gostava do Jacob, porque ela achava ele muito bonito. Mas em questão, quando a gente começava a debater da relação entre Bella, Edward e Jacob, que apesar de muita gente dizer que era um triângulo amoroso, eu não vi um triângulo amoroso ali, porque eu via só o Edward e a Bella. Até porque se a gente for voltar lá no filme e rever, o Jacob ele só vai aparecer em algumas cenas específicas. Ele não tá na vida da Bella, apesar de que o pai dele, o cadeirante, é muito amigo do pai da Bella. E ele só aparecia ali porque o pai dele querendo jogar ele por cima da Bella. E falando nesse triângulo amoroso, é muito legal quando o Edward vai lá e pergunta pra Bella se a Bella queria aquele beijo e depois vai direto falar com Jacob. Porque o Jacob beijou ela à força. Na cena da montanha. Exatamente. Sim. Ele precisava aquecer ela. Eu entendo, ela tava com frio. Tirou uma casquinha dele, né? Quem nunca não tiraria? Não, mas eu acho que quando ele beija ela à força foi de uma toxicidade, assim, sabe? Que não tem mas ele era tóxico, né? Na formatura dela, onde ela já tinha deixado claríssimo pra ele de que ela era apaixonada pelo Edward e que ela estava com o Edward. E ela foi para o baile com o Edward e ele deixa ela sentada no banco ali e sai pra pegar, acho que, alguma coisa pra eles entrarem no baile de formatura. E quem é que se aproxima? Literalmente como um lobo, rastejando, sempre na cola dela. É o Edward, o Jacob, né? Então ele era, digamos que ele era aquele homem possessivo, sabe? Ele queria ela a todo custo. Que não aceita o não. Ele o homem que não aceita o não. Porque... ele queria ela de todos os jeitos, E só foi largado o pé dela quando teve aquele imprint com a filha dela, que sim. Nem tava até dentro da barriga e o cara teve um imprint com uma criança. Mas aí o imprint ele vem, né, dessa cultura dos lobos, né? Da história dos lobos, que os lobos têm essa... Apesar de eu não gostar muito dos lobos, porque eu era muito fascinada nos vampiros,
eu nunca fui a fundo disso, então eu sempre estava mais ligada aos vampiros, mas um dia me chamou, agora, né, quando lançou o segundo, não lançou o segundo, né, eu ainda tenho na minha cabeça que era eu acho que é uma das maiores decepções da minha vida do filme, foi quando eu caí na real de que quando eu fui ver o que tava no cinema, eu assisti todo, eu peguei um dia e assisti todos os filmes, eu fiz uma vez, isso quando eu era adolescente, na época do DVD, a minha mãe comprou todos os DVD, eu assisti, eu comecei de noite e parei amanhecendo, olhei todos os filmes, até porque a mãe tinha assistido primeiro, antes de mim, o Amanhecer, parte 1, acho que é o que acontece, a cena de que aparece a visão da Alice e eles acontece tudo aquilo, né? Ou é no Amanhecer parte 2? É no Amanhecer parte 2, que é o final, que é o fim do fim ali, né? E que aparece aquela cena deles brigando e que o pai dele vai morrer. E acontece tudo aquilo, né? E eu, na verdade, não sabia, a mãe não me deu spoiler, não nada, só disse, tu precisa assistir. Aí eu peguei, só que eu sempre gostei de assistir em sequência. Então eu fui assistir todos. Eu tinha uns 17, 18 anos, talvez, assim. E assisti todos. E aí agora depois, quando falaram que ia lançar de novo, eu fui assistir. Achando que o quê, gente? Que ia lançar um novo filme, que eu ia ter a continuação. Cara, e me veio a reprise do Crepúsculo. A saga não ter continuação foi a minha maior tristeza. Eu acho que foi. Mas eu acho que o Amanhecer Parte 2, ele tem um final, se tu for ver. Ele tem uma finalização ali. Eu acho que é essa nossa sede de sempre querer uma continuação, né? Porque a gente gostou, então eu acho que quanto mais a gente gosta... Só que também a gente tem uma coisa que... Quando é lançado muitas e muitas e muitas vezes, quando vê a gente começar a se desgostar, porque de tantas acho que quando eles perdem o sentido da história ali, né? É igual uma série que tem não sei quantas mil temporadas e tu começa a parar de assistir porque ela vai ficando muito volumosa e vai ficando, sabe? Mas eu gostei muito do Amanhecer Parte 2 porque eles vão trazer pro chefão lá dos vampiros, os Voltúrios, né? Aqueles outras pessoas que passaram por essa mesma, digamos, mutação que a Renesmee, né? E aí eles trazem o índio, o indígena aquele, né? Que mora na Amazônia, trazem as indígenas ali que vêm e mostram para eles também. Aí o filme fala do Brasil, eu acho muito, muito interessante, porque aí fala do Rio, tem um filme também que eles vão passar a lua de mel no Rio, assim, que eles vão falar do Rio. Então eu acho que, tipo assim, traz muito... Eu acho que nós, brasileiros, a gente acabou, além de amar muito o filme, a gente se identificava, porque o nosso país estava de presente nesse filme. Eu não sei se tu lembra. E é muito difícil a gente ver o nosso país sendo mencionado em filmes americano, né? Americano. E eu não sei se tu lembra que nessa época foi uma febre quando a Kristen Stewart e o Robert Pattinson vieram gravar o filme aqui no Brasil. Não, eu não lembro. Era noticiado por tudo, assim, eles andavam com segurança pra cima e pra baixo, porque era assim, era uma coisa épica, né? No Brasil. E também eu acho que Amanhecer Parte 2 teve o primeiro plot twist de todo o cinema internacional, né? Porque a cena que tu achava que tava acontecendo tudo aquilo, quando o pai do Ed morreu, eu pensei, meu Deus do céu, tá acontecendo mesmo, como assim o Carlyle vai morrer? Sim. Quando vê, era só uma visão da Alice, né? Pra mostrar pros Volturi que se eles entrassem naquela guerra, eles poderiam... Se a visão se concretizasse, eles poderiam morrer, né? Esse último filme, realmente, eles iniciaram com o Crepúsculo, literalmente aquele filme romântico, aquele filme adolescente, aquela se conhecendo, duas pessoas opostas, né? E eles finalizaram, eu acho que muito maduros. O filme finalizou muito maduro. Eu acho que também é muito legal de trazer um romance em que o Edward trata muito bem a Bella, né? Um homem que, claro que é vampiro, mas que respeita todas as decisões dela. Tipo assim, tu percebe que tudo que a Bella fala, mesmo ele não querendo, ele vai lá e faz tudo que a Bella fala. Então é um amor calmo, é um amor muito legal de assistir, todo construído aos poucos. Então por isso que também dá pra ver que não tem espaço pro Jacob na relação deles. Não, eu lembro, por exemplo, das cenas, o filme que tem as cenas de que ele vai embora
pra proteger ela, porque depois que aconteceu a cena no aniversário dela, né, com o namorado da Alice ali, aquela cena que ele achou que tava colocando a Bella em perigo e tudo mais, ele acaba indo embora e abandona ela, né, gente? Lua Nova que eu menos gosto por conta disso, porque o Edward abandona ela. E aí eu fico assim, aí ela fica fazendo todas as loucuras possíveis pra que ele volte, porque aí ela acredita que se ela se colocar, porque aí ela começa, ela procura, aí ela vai atrás do Jacob, aí ela começa a querer aprender a andar de moto, e ela fica lá. Acho muito dramático, apesar, eu sempre olhei com esses olhos que, ai, gente, vamos viver, tudo mais, tudo bem, ele era maravilhoso, né, mas ela tinha, eu acho que ali ela pecou, assim, de achar que a vida dela tinha acabado porque ele tinha ido embora, e eu acho que, assim, ela se colocou em várias situações de perigo, ela se jogou de cima do precipício, assim, no mar, assim, ele aparece cenas pra ela, pedindo pra ela parar e tudo mais, porque né? a Victoria, inclusive, tava nesse precipício atrás dela, né? Lembra? E aí depois que ela fica sabendo, na verdade, tipo, até a cena é meio assustadora, porque seguido que aparece a Bella pulando, aparece a Victoria depois. E aí, sim. E aí os lobos vão atrás dela, inclusive. E aí, mas aí, se tu for ver, isso deu certo, né? Essa colocação de risco, ela se colocar em risco em vários momentos para que ele voltasse, porque ele realmente acaba voltando. Não, ele não volta. Ele liga, que aí mais uma vez a toxicidade do Jacob quase faz... Sim! O Edward liga pra casa dela. E o Jacob atende. Não fala nada. E ele não fala pra ela que o Edward ligou. Exatamente. E ela continua achando que continua abandonada. E ele acha que a Bella morreu e vai lá e quer se assumir pros outros. Aquela cena é muito interessante também, né? Sim. Porque coloca ele num... Mas no Letterboxd eu dei acho que eu dei 3, porque eu não gostei de Lua Nova. De toda a saga, o que eu menos gosto. Eu sou suspeita pra falar. Eu amei todos os filmes, porque eu acho que toda a história tem que ter cenas felizes e cenas tristes. E a saga precisava dessas cenas tristes. Eu gosto desse a gente precisava desse drama, a gente precisava do drama de que ele tinha abandonado ela. Porque a gente também ficava um pouco com raiva dele, que ele tinha abandonado ela. Aí eu, depois, digamos, adulta, eu já via com outros olhos. Não, ele não abandonou ela, ele se afastou pra proteger ela. Eu gosto de assistir filme de romance que tudo tem que dar certo. Dá errado na vida real. Não. E nos livros tem que ser aquele romance, ó. Não, eu já sou meio tóxica, então, porque eu acho que todo filme tem que ser, eu gosto de filme romântico, eu gosto de coisas com finais felizes, até porque realmente a vida já é difícil, mas eu acho que nos filmes, pra que eu me entregue aquele filme, ou até mesmo aos livros que eu leio, tem que ter umas cenas tristes, tem que fazer a gente chorar, tem que fazer a gente sofrer um pouco. Eu não sei, mas... Eu preciso me sentir viva lendo aquilo, eu preciso me sentir na realidade. E é através da tristeza que eu me sinto viva. Eu acho que no livro até vai, mas em filme eu já sou mais do desenho. Eu acho que eu gostei de todos, assim. Quando eu revi agora o Crepúsculo, fiquei pensando assim, eu não vou gostar... Porque, né, a filmagem, acostumada agora com as novas tecnologias, com as cores, com tudo mais. E não, quando eu me sentei, assim, pra assistir o filme, não era a Francelle com quase 30 anos que tava assistindo. Era a Francelle de lá de 12, 13 anos assistindo. Mas é engraçado. Então, eu acho que a saga, ela é tão poderosa e tão forte... Por causa disso, que ela consegue resgatar quem a gente era lá quando ela foi lançada e deixar o nosso eu aqui, com esse olhar crítico, com todas essas vivências que já tem, de lado e assistir ela abertamente, assim. E viver, né? Porque eu digo que todos os filmes do Crepúsculo eu vivo eles. Eu tenho que sentar, olhar e viver eles. É um comentário bem pertinente esse que tu fez, porque eu, de 8 anos, quando assisti Lua Nova, não curti muito. E aí eu, de 25, que assisti esses dias também, eu senti a mesma coisa. Então eu resgatei mesmo o sentimento que eu tive quando eu era criança assistindo a saga. Sim. Apesar da gente trazer ainda, por mais que a gente deixe de lado esse eu do agora, do presente, para resgatar o eu do passado, o nosso olhar crítico sobre tudo que a gente já tem sobre as nossas vivências,
ele pesa um pouco. Sim, então, com coisas certeza. que a gente julgava antes no filme, a gente tô olhando com outros Eu olhos. não dava muita bola pro Jacob, e agora eu dou. Eu percebo que ele era realmente muito tóxico com a Bella. Eu acho que por causa da tua idade também, né? Tu tinha 8 anos. Eu sempre gostei do Edward com a Bella porque eu achava um lindo casal. Eu achava os dois bonitos, eu achava que os dois combinavam. Nunca foi por ver esse lado do Jacob, sabe? E hoje em dia eu já vejo que, tipo assim, não dá, não tinha como. É que a gente era imatura, né, gente? Tanto é que quando eles terminaram na vida real, a gente ficou tipo, ai, terminaram, não pode... Gente, agora olhando, ela traiu ele, entendeu? E ele a vida adulta é diferente da teletransformação. E sem falar que agora ela tá namorando uma mulher, tá muito feliz, ele provavelmente tá namorando... Ela tá namorando uma mulher, gente? E ele também deve estar namorando, deve estar feliz. Não é comigo, apesar de eu querer muito. Ele vai casar e eu não tô sabendo. Então, mas é que eu acho que eu preferi não saber da vida pessoal deles e ficar somente com os filmes, né? Eu acho que é isso, né? A gente falou um pouco de todos os filmes, o quanto que a gente é apaixonada. Eu acho que a gente poderia ter falado em sequência, um por um, assim, não ir e voltar, né? Mas eu acho que quem é apaixonado pela saga vai entender, né? A gente espera que vocês gostem. Obrigada. Assistam todos os filmes, quem não assistiu. Quem não gosta de vampiro, não assista. E assistam todos os episódios da Rádio Uni. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Curiosidades. Você sabia que o roteiro original de Crepúsculo era totalmente diferente? Bella era atleta, andava de jet ski e até era perseguida pelo FBI. O filme Crepúsculo foi gravado em apenas 44 dias e teve um orçamento relativamente baixo para Hollywood. Para economizar, vários efeitos foram feitos de forma artesanal. Em uma cena, queijo derretido foi usado para simular a pele sendo arrancada. A famosa cena em que Edward revela ser um vampiro precisou ser filmada em uma clareira improvisada, porque o local escolhido estava coberto de neve. A cena da maçã, inspirada na capa do livro, levou 13 tentativas para dar certo. A diretora viajou até a casa de Kristen Stewart para testá-la para o papel de Bella. Robert Pattinson fez seu teste final para Edward na própria casa da diretora, contracenando com Christian. Christian usou lentes de contato castanhas durante as filmagens, enquanto os autores que interpretavam os vampiros usavam lentes douradas. A própria Stephenie Meyer aparece no filme em uma rápida participação no restaurante. A banda Muse foi uma das maiores inspirações para Stephenie Meyer escrever a saga. Robert Pattinson não apenas atuou no filme, como também participou da trilha sonora com 2 músicas. Antes de qualquer outra pessoa, Pattinson teve acesso ao manuscrito do Sol da Meia-Noite para entender melhor a visão de Edward. Na época do lançamento, Crepúsculo bateu o recorde de maior estreia da bilheteria para um filme dirigido por uma mulher. Por fim, fique com a leitura literária do conto Vó, a Senhora Lésbica, da autora Natália Borges Polesso. Leitura realizada pelas petianas Luísa Schaffer e Yasmin Santos. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó. E, mais tarde, para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito, esperando o tiro. Atrás das minhas pálpebras, Thaís e eu nos beijávamos escondidas no último corredor da área de humanas na biblioteca da faculdade. Abri os olhos novamente e, meio tonta, vi que minha avó continuava de olhos baixos. Joaquim continuava batendo com o garfo nos lábios e Beatriz apenas sacudia as pernas curtas sobre a cadeira. A avó Clarissa era professora de história.
Por isso, a casa era abarrotada de livros, atlas, guias, fitas VHS com documentários, revistas, papéis, tudo. Quando criança, eu perguntava para ela o que tinha naqueles livros todos, e ela me dizia que eram histórias, muitas histórias, de diferentes pessoas, lugares, tempos, com jeitos diferentes de contar. Ela perguntava se eu queria ouvir alguma, me mandava escolher um livro. Meus olhos pegavam fogo de curiosidade. Eu corria pela casa e voltava com passos atrapalhados, carregando mais livros do que podia carregar. Jogava tudo no sofá, voltava correndo para buscar algum que tivesse se perdido pelo caminho. Ela ria alto e falava: Mas escuta, quantas histórias você quer que eu conte? Acho que não teremos tempo para tudo isso. Eu continuava com os olhos gulosos, esperando que ela começasse. Qual deles você quer? Eu apontava para um livro aleatório. Muito bem, então. E começava. Ah, uma história muito boa. Não me esqueço dessa nunca. É sobre um homem chamado Gregor Samsa, um vendedor. Depois de uma noite cheia de sonhos curiosos, ele acorda se sentindo muito estranho. Tão estranho que não é capaz de se levantar da cama. Eu pensava que já tinha me sentido daquele jeito. Sua mãe vai ver o que aconteceu com ele, mas ele não abre a porta. Então, sua irmã vai ver o que aconteceu, mas ele também não abre a porta. Até que seu chefe resolve ir à sua casa, porque, afinal, Gregor nunca tinha se atrasado para o trabalho. Eu pensava que se a professora batesse na minha porta, eu precisaria de uma ótima desculpa. Então ele se vê obrigado a abrir a porta. Todos estão em choque. Gregor Samsa é um inseto. Um inseto? Minha nossa! Como uma barata. Eu tinha o fio de saliva pendido da boca, fazendo uma pocinha no sofá. A Metamorfose foi um dos primeiros livros que li. Fora os ditos para criança, mas acho que só o li aos 11 anos de idade. Apresentei o livro na aula de leitura e, embora tivesse lido e tirado minhas próprias conclusões, na hora de contar a história, contei exatamente como minha avó me contava quando eu tinha 6 anos, fazendo todo o suspense e as revelações nas horas certas. Meus pais trabalhavam muito, e nós, crianças, ficávamos na casa da avó no turno da tarde, depois da escola. Minha avó e minha mãe pensavam que era melhor estudar no turno da manhã, porque o cérebro está mais atento nesse período. Então, desde sempre, eu estudei de manhã. Agora, eu até acho estranho ter aulas na faculdade no turno da noite. Não posso controlar o sono, especialmente quando o professor de latim começa a falar. Ele é um velhinho de voz litúrgica que funciona à base de café e bala de leite. Foi na aula dele que eu conheci a Thaís. Só notei a Thaís na metade do semestre, quando ela chegou com a perna engessada e veio sentar perto de mim, porque eu sempre sentava perto da porta, bem na frente. Pensou que ali seria mais cômodo, ofereci ajuda. Caderno, pasta e cafezinho nas mãos, mais as muletas e ninguém para pra me dar uma mão. Ela disse. Pareço invisível. A Thaís era da linguística e eu da literatura. Fico contente que aquela matéria fosse obrigatória para ambas as áreas. No intervalo, eu perguntei se queria que eu pegasse mais um café. Ela aceitou. Ficamos conversando o resto da aula, e na outra, e na seguinte, até a semana em que ela faltou. Eu não tinha pegado nenhum contato dela, telefone, e-mail, eu nem sabia seu nome completo, nada mesmo. Passei a semana inteira pensando se ia vê-la de novo, se tinha morrido, se tinha largado o curso, se alguma coisa terrível tinha acontecido. Na semana seguinte, quando ela apareceu sorridente e sem o gesso, perguntei o porquê da ausência na semana anterior. Ela esticou a perna fina em cima do banco, depois me enlaçou com o braço e me deu um pirulito em troca do apoio para subir o lance de escadas. No intervalo, saímos para ir à biblioteca. Ela disse que precisava de um livro, mas que não lembrava o nome. No entanto, disse que sabia onde ele ficava e fomos indo para o último corredor, sem janela e com a luz fraca. Ali no fundo, ela disse, e me arrastou pela mão até onde a prateleira quase se encostava à parede. Pegou o livro e deu uma olhada dentro. Depois, ergueu os olhos para mim e com uma mão muito rápida me puxou pela gola do blusão para bem perto dela e encostou a testa na minha. Eu sabia o que fazer, só nunca tinha feito. A Thaís sorriu com aqueles dentes brancos e enormes. Sorriu dentro da minha boca. Depois que a nossa babá foi demitida por causa do episódio do fogão a lenha e metade da cozinha foi incendiada, nós começamos a passar as tardes com a nossa avó. Ela e a tia Carolina. Por volta das 15 horas, minha avó punha uma mesa de chá. As xícaras com flores azuis, o jogo de porcelana, os talheres de prata, bandeja. Um pouco depois do almoço, ela nos deixava sozinhos e ia até a padaria. Voltava em 20 minutos com uma caixa de delícias que sempre nos fazia muito curiosos. 15 e pouco, chegava a tia Carolina. Minha avó ficava radiante. A tia Carolina trazia, quase sempre, uns olhos de embaraço, agora eu lembro. Os passos incertos, as mãos cheias de anéis que se torciam em si mesmos. Os ombros para cima sempre. Parecia que não queria estar ali. Eu me lembro dela porque era muito bonita e porque eu gostava de imitá-la. Eu achava fascinante como a tia Carolina podia ter o cabelo branco, mas não parecer velha.
Minha avó sempre recomendava que não as incomodássemos durante o chá e enchia o nosso quarto de tudo que pudesse nos manter ocupados. Numa tarde dessas, peguei um pouco de talco, joguei na minha cabeça e fui até a cozinha para mostrar meu cabelo branco. A tia Carolina me pegou no colo rindo e eu me lembro de ter perguntado quantos anos ela tinha e por que não era velha, se ela tinha cabelo branco. Demos um jeito de ficar na cozinha, mas depois daquela tarde, as visitas começaram a rarear e minha avó se entristeceu de um jeito que doía de ver. Chorava pela casa e fumava escondido num canto da sacada. Acho que bebia também, porque havia cheiros estranhos e uma avó displicente naquele período. Passou o inverno inteiro e mais a primavera para a tia Carolina voltar a visitar. Eu lembro direitinho, porque foi no aniversário do Joaquim que ela apareceu. Minha avó parecia outra mulher. Estava bem vestida, contente e voltou a cheirar a perfume e creme de lavanda. As coisas começavam a fazer sentido na minha cabeça, agora, 15 anos depois. Minha avó era mesmo lésbica. Joaquim, terminou de comer? Não. E onde você ouviu isso sobre eu ser lésbica? Ouvi o pai e a mãe falando. Ah. Minhas mãos gelaram e, por mais que eu mastigasse, a comida não descia. Levantei da mesa com meu prato na mão e fui à pia, fingindo desinteresse. Joana? Oi? Me traz a pimenta? Claro, vó. Levei o moedor para a mesa e, quando ia escapando, ela falou. Você não vai sentar para ouvir a resposta do que o seu primo perguntou? Sentei. Aliás, eu nem percebi que já estava sentada. Foi como se meu corpo tivesse feito aquilo automaticamente. Minha cabeça convulsa dentro, os fatos se conectavam. Sim, Joaquim começou a rir e Beatriz apenas seguiu no riso. Joana, quer me perguntar algo? A tia Carolina vem aqui hoje? Vem sim. Vem hoje, vem amanhã, vem todos os dias, como você sabe desde pequena. Tem alguma outra coisa que você queira perguntar? Não. Tem certeza? Fiz que não com a cabeça, mas respondi um sim mastigado por um tipo de curiosidade. Na minha casa, todas as conversas sempre eram assim, bem esclarecedoras. Ali, aquilo não me agradava. Minha avó foi contando toda a história, e ela era muito boa em contar histórias. Enquanto ela falava, eu tinha os olhos fixos numa tapeçaria que cobria toda a parede atrás dela, uma tapeçaria com motivos medievais, uma festa no vilarejo. Duas coisas sempre me atraíram nela: o anão bêbado e as duas mulheres dançando um pouco afastadas, atrás de uma árvore. Enquanto eu olhava a tapeçaria, a Thaís invadiu meus pensamentos. Me lembrei da sua mão quente tocando meu corpo por baixo do blusão e pensei nas mãos cheias de anéis da tia Carolina percorrendo o corpo da minha avó. Na tapeçaria, as duas mulheres tocavam as mãos. Respirei pesado e a Thaís voltou. Enfiei meu rosto em seus cabelos e aspirei-lhe bem fundo a nuca. Mas, quando recuei, eram os cabelos brancos da tia Carolina sobre a face da avó Clarissa. Um caneco de cerveja se esvaziava num chão de lã amarela numa outra parte da tapeçaria. Eu e a Thaís dançávamos no quarto dela, e depois de 1 ou 2 giros, eram os corpos da tia Carolina e da minha avó Clarissa que caíam ofegantes sobre a cama. Tive a sensação de ter perdido grande parte da explicação. No final, minha avó dizia: 20 anos, faz 20 anos. Até que o Joaquim perguntou por que ela e a tia Carolina não moravam juntas. Essa a minha avó não respondeu. Disse que por hoje estava bom de histórias e resumiu dizendo que não moravam juntas porque não queriam. Porém, me ocorreu lembrar que a tia Carolina tinha sido casada com o seu Carlos. Me ocorreu que talvez ela não pudesse ficar com a minha avó. Me ocorreu que nunca tivessem dançado nem bebido juntas, ou sim. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas eu não consegui perguntar. Curiosidades. Você sabia? Em 2016, Natália Borges Polesso ganhou o Prêmio Jabuti com o livro de contos Amora, além do Prêmio Minuano de Literatura pelo livro A Extinção das Abelhas em 2022. Também finalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance no mesmo ano. Em 2017, foi incluída na lista Bocotá 39, que reúne 39 escritores destacados da América Latina. A 68ª edição da Rádio Uni termina aqui. Participaram da produção João Victor Silveira, Natalie Porto, Camila Bernardes, Franciele Loureiro, Caroline Flores, Luísa Schaffer, Yasmin Santos, Emily Fux, Lidiane Pires e Eric Roberto da Paixão. As artes foram feitas por Camila Bernardes, a direção geral por Carolina Fernandes, a música da abertura é de Igor Krieger, com voz adicional de Aline Reinhardt. Eu sou a Lidiane Pires e fiz a edição de áudio.
Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer e Amazon Music. Até a próxima!